Agora, uma coisa que eu quero muito saber, desde a hora que eu olhei o seu currículo, e principalmente do que você já contou, de prestar concurso de nível técnico. Porque não sei se para você na sua faculdade era assim, mas a pessoa entra na faculdade de Direito, ela quer ser juiz, promotor e tal. E aí, qual que era só a tua intenção? E aí, só que no longo prazo, aí no segundo ano ela já, sei lá, magistratura, ela fala, não, promotor. Depois, não, acho que é uma defensoria pública é ok. Aí chega, não, escrevente e tal. No fim, ela fala, correio. Se abrir o correio, acho que eu vou fazer o correio. Se passar na OAB... Se passar na OAB, já tô no lucro. lucro. Mas eu brinco com isso, mas algumas pessoas na internet, e eu entendo, cada um vende a sua história, né? Então, às vezes, pro cara, ele já tinha um objetivo lá de passar num concurso de nível superior já direto, né? Uma carreira jurídica ou uma carreira fiscal, enfim. Ele já pulou direto para essa etapa. É que na minha história fez sentido esses passos, né? Sim. Como eu brinquei ontem, os degraus. Eu falei degraus. Eu ia falar degraus, eu falei degraus. Mas, enfim, fazia sentido esse passo a passo para buscar. E você, de alguma forma, isso fez sentido, né? Você prestou concurso de nível técnico. Por que você decidiu prestar? Os de nível técnico é porque eu tinha certeza que eu precisava realmente me manter financeiramente. A falta de uma estrutura ali na família para isso me fez ver o concurso de nível técnico como um caminho assim, que era obrigatório para eu tentar qualquer coisa. É minha tranquilidade para eu poder estudar. Porque naquela época eu tenho um cunhado que estava entrando no Banco do Brasil, a minha irmã estava entrando no Banco do Brasil, e eu vi ali, isso aqui para mim é algo viável, porque trabalhar 6, 8 horas por dia no ar-condicionado, né? Para quem está acostumado a ralar igual eu estava, eu não ia reclamar de nada, né? Enquanto tinha alguns amigos que entravam no serviço público e pediam a exoneração porque não conseguiam conciliar trabalho com estudo, eu falava, isso eu já faço desde criança, para mim não vai mudar nada. Começou a trabalhar com quantos anos? Meu primeiro serviço foi com 9 para 10, office boy, por aí, né? Viu? Eu gosto de improvar, essas histórias que... Então essas coisas para mim era uma coisa assim que fazia parte, era bom saber que eu ia trabalhar num lugar onde ia respeitar meus direitos, onde eu ia ter horário para entrar e para sair, férias, né? Uma coisa que quem trabalhou informalmente sabe que isso daí é um sonho. É a lenda, né? Então, para mim, era um caminho mais do que importante, era um caminho necessário mesmo, isso eu tinha certeza. Mas o meu sonho, quando eu entrei na faculdade, curiosamente, assim, é engraçado, né? Porque a gente pensa em várias coisas. Eu gosto muito de literatura, gosto muito de história, tenho não vou dizer uma formação, mas um interesse muito grande pela área. E eu tinha muita vontade de fazer o Instituto Rio Branco, que é de diplomacia. Sim. Então, assim, eu tinha mais ou menos em mente que eu ia vocacionar os 5 anos de faculdade para acrescentar as matérias que são além das jurídicas, né? São mais 2 línguas estrangeiras, essa formação sociopolítica e mais algumas outras coisas importantes para o Rio Branco. Mas eu não cheguei a fazer assim aquele estudo direcionado. Eu tinha essa impressão que era algo que ia me agradar. Não pensava em ser juiz? Não pensava. Uma coisa eu tinha certeza, eu não me via com talento para advocacia. Eu sempre respeitei muito advogado, inclusive o período que eu trabalhei com eles ali no balcão, atendendo, né, no judiciário, você que já trabalhou com isso sabe que também, eu achava muito legal o trabalho deles, de ver, e hoje, de ver o trabalho deles enquanto assistindo, né, o trabalho deles ali, mas eu não me via com esse talento, essa capacidade de articular com a parte, de defender um interesse que eu não concordo às vezes, de cobrar, eu tenho uma dificuldade gigantesca. De cobrar honorários, tipo eu isso? Trabalhei 6 meses no escritório de advocacia e a certeza que eu tinha é que eu tinha vontade de trabalhar de graça e só entrar naquilo que eu tinha certeza que estava certo. O que eu não tinha certeza, eu tinha vontade de fazer eles desistirem de entrar com a ação. Então, assim, eu meio que decidia, né, a causa deles. Mas surgiu a magistratura para mim justamente nesse estágio que eu entrei no 3º ano da faculdade, que eu saí da Caixa e fui para o fórum lá da minha cidade. E o contato direto com o juiz, eu entrei, inclusive o saudoso Dr. Miller, infelizmente a gente perdeu ele para a Covid, né? Um juiz que me ensinou muito, que eu gostava muito de conviver com ele ali. E ele, eu não sei porquê, acho que ele botou fé. Eu entrei no fórum e falei, não, esse aqui eu quero aqui comigo. Ele me colocou na sala de audiência. Então, pela história, aposto que pela história. Eu digitava a audiência para ele, e batidão de juizado, é muita audiência, o dia inteiro. É o dia inteiro. Ele ia lá terça, quarta e quinta, 6, 7 audiências por dia, uma seguida da outra, e eu preparava as audiências para ele, digitava os depoimentos, e aí depois ele começou a perceber que eu estava muito empolgado, ele começou a passar
Assim, ó, faz aqui para mim a minuta de sentença, se ficar boa, depois eu te mostro. E ele começou a ir transferindo algumas coisas para mim. Legal. E eu estava no 3º ano da faculdade. Né? Isso aí você tem aquele medo, né? Nossa, mas espera aí, né? Mas assim, aquilo foi me mostrando que era o que eu queria. E eu lembro que às vezes eu passava o final de semana estudando um caso para poder fazer a minuta e tal. Legal. E aí eu falei, nossa, mas eu gosto muito disso, não é pouco, né? Quando você passa o seu final de semana empolgado numa coisa que não vai ganhar nada por aí, você percebe que você gosta muito. Total. Né? E às vezes eu tinha dúvida, eu conversava com alguns amigos meus que estavam mais adiantados na faculdade para eles me explicarem o que era aquilo e tal. Porque no 3º ano você não viu quase nada ainda, né? Sim. Você tem que fazer uma minuta de sentença criminal, é puxado, né? E o meu contato com a sentença penal começou ali já, que ele me passava mesmo. Então, faz aí, analisa e depois eu te mostro o que está errado e tal. E ele não falava nada, se ele vai condenar ou não. Ele falou, faz, depois eu te falo. Aí a gente conversava depois sobre o caso e ele dizia se concordou ou não. E ele me dava várias lições assim do comportamento, em audiência. Terminava a audiência, ele falava, você viu o que ele falou? Tem que prestar atenção nisso. Então aquilo para mim, assim, mostrou o tanto que valeu a pena o pequeno sacrifício, né? De ter saído num lugar que pagava um pouco mais, mas me exigia mais em termos de horas. Sim. E não me deixava na área. E ir para a área mesmo e mergulhar de cabeça ali na área foi essencial. E aí o sonho da magistratura ele ficou muito palpável, né, nesse momento. Assim. Eu lembro que uma vez ficou marcado na minha cabeça isso. Eu lembro até de onde ele estava lá no fórum. Eu cheguei com a minuta para ele, ele leu. Aí eu lembro que ele terminou de ler, olhou para mim e falou, você já está pronto para ser juiz. Só precisa fazer o concurso. Né? Aí eu olhei e falei, não brinca comigo não, doutor Mira. Eu estou no 3º ano da faculdade, eu tenho um caminho ainda para frente. Ele, não, você precisa estudar muito ainda, tem muita coisa ainda, mas segue firme que dá para ver que você está no lugar certo. Massa. Como é o nome dele? Miller. E, infelizmente a Covid o levou, né? Mas eu lembro que quando eu passei na magistratura, eu não tinha mais nem contato com ele. Ele tinha saído de Paraíso, ele tinha voltado para Uberlândia, que é a cidade dele, né? E aí eu perguntei para um monte de colega em comum ali do fórum, até consegui o telefone dele e eu fiz questão de mandar uma mensagem para ele. Eu falei, passei. Ixi, ele deve ter ficado muito feliz. Aí ele falou assim, eu já sabia. Ele só mandou assim, eu já sabia. Olha só, você acabou de ver esse corte, eu tenho certeza que você gostou, mas eu falo para você, isso é só uma pílula. O episódio completo vale muito a pena. Então aqui embaixo tem um link, aperta aqui e assiste o episódio completo, porque é bem legal e vai te ajudar com certeza.